Anota aí, ó, 5 canais. Salário tem que ser temporário. Salário. Quem aí na internet tem esse livro meu aí, ó? Mostra aqui, ó. Cadê a câmera aqui? Quem tem? Faz uma enquete aí, ó. Tá bom. Presta atenção. Por que eu peguei isso aqui hoje para te dar essa aula magna? Eu já te falei muito durante a semana. Muda isso aqui, a escassez é isso. Vamos falar de técnica agora. Vou te explicar. Boa vontade, você nunca vai terminar uma corrida de verdade. Você tem que desenvolver técnica. Tá bom? Então eu vou anotar aqui. E se vocês toparem, eu posso ensinar tudo que está aqui num prazo recorde. Vocês querem ou não? Então pega aqui, ó. 5. Primeiro é o salário, depois é o lucro, depois é o patrimônio, depois renda passiva, cinco é renda eterna. Vocês vão notar assim, ó, rico é pago por resultado, pobre é pago por tempo. Ofende aí ou não? Presta atenção que eu falei. O rico paga por resultado. Você paga ele sempre assim, negócios. O pobre, você vai pagar ele por hora. Ele não sabe da sua capacidade de trocar energia por negócios. Você é pago como hoje? Coloca aí, é pago por hora ou por resultado? Esse é um grande lance, vai entender. Os pobres, que são os improdutivos, não em estado social, eles têm hábitos iguais. Vocês sabem disso ou não? Reclamam o tempo todo. O rico está sempre pensando numa solução. Quando eu falo rico, não pensa no seu vizinho que tem uma caminhonete. Não é isso não. Rico é quem tem mentalidade de riqueza. Tem gente que tem 10 milhões e vai perder o dinheiro porque a mentalidade dele é de pobre. Morre de medo de perder. Esse é um hábito de quem é escasso. Morre de medo de perder. O pobre, por exemplo, tem uma coisa terrível, uma mania, ele só pensa em comprar todo dia. Comprar. O rico, produzir. Olha a diferença. O tempo todo, um pensando em consumir, o outro em produzir. Pablo, o rico também quer comprar. Tudo bem, 5% da sua vida é compra, 95% é produção. Simples. Chegou o momento de mostrarmos outra investigação inédita sobre um dos fatos mais deturpados da nossa cultura. A Esperança se chama Liberdade. É uma produção exclusiva para assinantes do Brasil Paralelo. Salário. Você começa a vida com salário, tá tudo bem. Alguns nessa geração não experimentaram o salário. Não experimentaram. Talvez meus filhos não vão experimentar, apesar que eu apoio você trabalhar em qualquer lugar para aprender. O que eu coloquei na minha cabeça? Mesmo assim, desculpa, não tenho que falar, fiquei 13 anos trabalhando para os outros. Salário é uma ajuda de custo enquanto eu aprendo. Só tem duas situações que fazem você ganhar um salário depois de assistir a uma aula magna dessa. Duas coisas. Ou você está aprendendo, ou você está crescendo profissionalmente. De cargo. Não é por causa da grana. Fez por causa da grana, vai engolir mais maçã. Vai ganhar maçãs e vai comer todas elas. Salário é isso. Lucro. Lucro tem que pôr pressão em gente, porque senão o lucro não sai. Você que é vítima, você nunca vai sair daqui, porque para vir para cá tem que pôr pressão nos outros. O lucro, na conta elementar, é a diferença de dinheiro que entra com o dinheiro que sai. Na conta elementar, tá? Tem margem de contribuição e tudo mais. O lucro, então, é o saldo entre o que eu ganhei com aquilo que saiu. O que ficou? Lucro. Para esse lucro ser substancial, tem que pôr pressão em pessoas. Eu vou te mostrar na mão para você não esquecer e já vou falar bem rápido e vou para o próximo conteúdo. Salário. Faz todo mundo assim com a mão. Salário é bom enquanto aprendo ou cresço. Quando isso não acontecer, vai. Acabou o tempo. Aí eu preciso fazer o L, que não é L de ladrão. O que eu preciso? O lucro de pressão. Lucro é isso aqui, ó. Pressão. Você precisa de ir. Aí você vai fechar o dedinho do salário e lembra. Tem que dar resultado. Tem que entregar isso na hora. Tem que fazer isso. É pressão. Esquece. Se não tiver pressão, você está com uma empresa filantrópica. Você tem uma ONG. Você tem outra coisa. Empresa, sim, é pressão. Então o que é o lucro? Tapa a boca. O lucro é inimigo do salário. O salário é inimigo do lucro.
Ah, então é por isso que o povo paga mal o salário. Sim. Sim. E aí, como é que a gente resolve? Resolve o seguinte: o salário sempre vai ser pouco. Quando alguém te pagar muito salário é porque ele não tem coragem de você na participação da empresa, não põe você de sócio, então ele vai tentar te amarrar com um salário absurdo, que nunca é absurdo, que é sempre menos do que você poderia ter lá. Se alguém te oferece um salário muito bom, pode ir embora, porque esse salário é porque você tem a capacidade de governar uma empresa sua. Tem que saber disso. Então tem lugares que pagam bons salários, sim. Eles estão colocando vocês numa condição para vocês nunca desconfiarem que vocês podem fazer o que pode ser feito. Pablo, eu sou empresário, eu não gostaria que você ensinasse isso para os meus colaboradores. Levanta daqui e vai embora agora. Eu não vou te agradar, você não é meu cliente. Eu estou liberando uma mensagem que um monte de gente fica com raiva de mim dos dois lados. Um não quer largar o salário e o empresário não quer que muda a cabeça do funcionário. Acaso você não sabe que se seus funcionários crescerem, a sua empresa explode? Se esse povo quiser realmente crescer dentro da sua companhia, a ponto de querer ser seu concorrente, a sua empresa vai crescer muito rápido. Talvez uma guinada exponencial levaria 10 anos. Em um ano você vai pegar a energia, o tônus vital dessa pessoa em um ano. É o suficiente para você crescer. Então é o seguinte: o que é o CNPJ? É a força do CPF do dono multiplicado com o CPF dos colaboradores. Alguns de vocês colocam carroceiros e carroças, por exemplo, computadores ruins, infraestrutura ruim, e quer que o cara bate resultado. Carroça mais carroceiro é reciclagem. Não é uma companhia, é uma empresa que acha papelão, é um papelão que você faz na sociedade. Você não cresce, não gera renda, não aumenta um posto de trabalho, porque você é bobo. Ciúme de gente. Então, o que é um CPF? Eu te contar a fórmula, o CNPJ. A fórmula é: CNPJ é igual força de CPF do dono vezes CPF de colaboradores vezes CNPJ dos stakeholders, de fornecedores e todo mundo que está em volta. Stakeholder é todo mundo que está em volta de forma indireta no negócio. A sociedade, os fornecedores, tudo que está em volta. Como é que é uma força de uma companhia? Não é uma grana dela, é a multiplicação desse tanto de CPF e dessas pessoas que estão envolvidas. Pessoas de altíssimo padrão faz a companhia ficar de alto padrão. Se você quer escravizar as pessoas, você vai saber que a sua empresa sempre é fraca. Por isso que você tem que mexer com mão de obra, que aí não precisa pensar muito, precisa só de força de bíceps. Você quer grandes negócios? Faça pessoas crescerem no seu ambiente. Sua empresa vai crescer muito mais rápido. Qual que é o grande alvo? A gente começa com salário para aprender. Aprendeu, a gente começa a crescer. Cresceu, tem que tomar um rumo. Ou vai partir para o lucro, ou vai partir para a sociedade, que no final das contas é lucro de novo. Ou vai abrir concorrência nisso. E é muito bom, quanto mais empresas concorrendo, melhor é o país. Por exemplo, não temos uma marca de carro brasileira. Por quê? Porque as montadoras de fora estão aqui, não aceitam, e a gente é cheio de parlamentar que se vende e não tem brasileiro que peita nisso, que vai dar um trabalho danado. O que acontece? Nós temos que dar lucro para países estrangeiros e a gente poderia ter só uma marca de carro. É a única que a gente tinha, foi comprada pela Ford, a Ford foi embora e fazer só caminhonete para os Estados Unidos e levou a marca embora, que é a prova. Por que eu estou falando isso? A nossa mentalidade é de escravo. Nós temos uma marca de avião chamada Embraer. Ela não é brasileira mais. Foi embora para os Estados Unidos. Talvez nunca tenham te contado exatamente o que você pensa, transmite automaticamente um sentimento que gera em torno de você toda uma vibração. Eu chamo essa vibração de assinatura energética. Todo mundo tem essa assinatura energética. O que ninguém te conta é que a casa que você sonha, as viagens, os desejos, os maiores desejos que você tem, partem daqui, do seu pensamento. O seu pensamento cria totalmente a sua realidade, produzindo uma vibração e uma frequência. Essa frequência eu chamo de assinatura energética. É claro que você não precisa entender de tudo isso, porque eu transmiti para um método. Qual que é o nosso problema? Nossa mentalidade como povo não é de produzir. Se a gente só desconfia quem nós somos, nós íamos vender carros para a América Latina inteira. Nós não precisaríamos exportar carros para os Estados Unidos, a gente ia exportar para a América do Sul inteira. Se a gente entendesse de verdade a potência que nós somos, você ia pegar um mapa do Brasil, passar um risco na horizontal bem no meio do planeta, da risca para baixo, o país mais potente do mundo chama-se Brasil, da risca para cima, Estados Unidos. Vocês sabem disso ou não? Pega um mapa mundo e risca ele no meio, exatamente no meio. Da risca para baixo, a nação mais poderosa chama-se Brasil.
E se mudar a mente dessas pessoas que estão me ouvindo agora, a gente engole o povo americano porque ninguém tem riqueza natural como a gente. A gente tem um problema. É o povo mais rico de riqueza natural, mas não sabe. E tem a mente do povo mais pobre, tipo os africanos. Vocês não sabem a potência que é isso. Juntar essas duas coisas. Descobrir a riqueza natural, que ainda não sabe, e levantar nosso povo. Falar, a parada pra mim não tem nada a ver com marketing digital, a parada é educacional, é trazer o reino, é fazer essa nação responder o chamado. E é difícil fazer essa nação compreender o que ela foi chamada. Então, como você sabe que essa é o chamado? Porque tudo que Deus chama, Ele coloca uma provisão dentro daquilo. Tudo que Deus chama numa pessoa, o diabo vai lá no meio do caminho e bloqueia. Então eu sei como é que eu acho o seu propósito pelo bloqueio que você carrega. Como que é o seu chamado no Brasil? Esse bloqueio de miséria, de corrupção, de potestade, de criminalidade foi colocado aqui. Essa nação ficar paralisada. Tem uma paralisia desde o primeiro dia dessa nação. A escória, os ladrões vieram de Portugal para cá. Portugal teve uma brilhante ideia. Vamos lá para aquela terra bem distante que ninguém consegue voltar para cá nem no nada. E encheram os navios com muita gente que era muito perversa naquela Europa. Trouxeram para cá. Essa é a nossa base institucional. Nossa instituição nacional começou com esse tipo de gente. Depois de 500 anos, esse mesmo tipo de gente está mandando na gente. É uma base cultural. Nós temos que lutar para acabar com isso. Mas não precisa perseguir ninguém não, só prospera. Imagina você prosperando, abrindo uma companhia, abriu emprego, abriu renda, gerou imposto. Mas eles vão roubar. Continua gerando, eles roubam só 50%. Os outros 50% estão ajudando os outros. E aí, seu colaborador aprende com você, porque você não é ciumento, esse cara prospera. Quem que vai segurar a prosperidade desse povo nosso? Ninguém vai segurar. Quando eu olho para aquelas 5 coisas aí, ó, é uma aula que você tinha que ter tido na terceira, na quarta e na quinta série. Salário, lucro, patrimônio, renda passiva e renda eterna. Tem um cara sentado bem aqui, ó, terceira fileira. Ele é dono de uma companhia. Esse cara, quantos anos atrás você trabalhou aqui? 2? Presta atenção na história, tá? Esse cara vem aqui, levanta a mãozinha. Mostra aí. Ele trabalhou 2 anos atrás aqui. O salário era muito alto. O salário nem existia na cabeça dele. Ele veio para aprender. Trabalhou, montou uma companhia. Um dia ele bateu aí na porta. Ou nem sei se foi porta, foi no WhatsApp. E falou, deixa eu cuidar do serviço de vocês aí. Vocês são grandes lançadores, inclusive eu aprendi aí, deixa eu ajudar vocês. Ele ajuda os maiores lançadores do país hoje. E ele chega aqui e oferece um serviço, todo mundo pira. Aí um dia o Marcos fala, a gente comprar uma participação da empresa dele. Aí um dia eu tô sentado na mesa de reunião com esse cara. Esse cara me vira e fala, tá aqui o valuation da companhia. E eu falei, bora, quero comprar essa companhia sua. 44 milhões de reais. 2 anos atrás, 24 meses atrás, esse cara tava aqui ganhando salário, que nem pode ser chamado de salário. Ele não estava nem lembrando, quer nem saber, quer aprender. Aprendeu e foi embora. Sabe o que aconteceu? Nós viramos sócios agora. Nós compramos a participação do negócio. Sabe por quê? Porque aqui ninguém segurou ninguém. Esse cara já me fez ganhar mais dinheiro do que ele imagina com a solução que ele criou aqui dentro, aprendendo aqui dentro. Esse cara criou aqui dentro, não ficou preso aqui. Ninguém nunca falou para ele ficar aqui. Ele foi embora seguir o caminho dele, foi conectando com gente, construiu uma grande companhia de comunicação, usando tecnologia de disparo. O que aconteceu? Esse cara volta aqui agora com um valuation na mão de 44 milhões. Deixa eu falar uma coisa pra você. 24 meses atrás. Faz as contas de 44 milhões dividido por isso. Virando sócio agora. A empresa dele tá vindo aqui pra dentro, que agora é nossa. Nós vamos construir agora o próximo passo juntos. Mas uma raiva que eu fiquei dele foi quando eu falei pra ele, toma vergonha na sua cara, como você vai vender um trem pra mim? Você aprendeu aqui dentro, dá um desconto. 44 milhões, faz um trem mais barato. Ele falou, não, pela honra que eu aprendi, eu vou fazer mais barato, vou ter 40, tá bom? E a gente comprou uma posição dentro da companhia, que faz parte do nosso grupo agora. Eu não sei se eu peço pra você uma salva de palmas pra ele, ou pra mim, ou pra você. Eu sei de uma coisa, isso aqui é normal no nosso ambiente. Mentalidade. É isso aí, velho.